Bom dia! O devocional de hoje se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. As referências que serviram de base para a reflexão se encontram na descrição do vídeo. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a boa obra de evangelista e cumpre teu ministério. Mesmo que todas as pessoas ao redor demonstrem desinteresse pela sã doutrina, isso não deve ser um determinante para o comportamento de Timóteo. Não muda nada, Timóteo. Continue pregando da mesma forma. Não importa que a igreja X, que só fala em milagres, tem mais membros, e que a igreja Y, que só fala em dinheiro e prosperidade, ajunta multidões. No meio de uma geração tão afastada de Deus, você precisa ser a diferença. Uma pessoa sóbria é uma pessoa equilibrada, tranquila e racional. Enquanto as outras pessoas estão viajando nas heresias, o verdadeiro ministro se mantém na linha da palavra da verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 6 e 8. Contudo, ele deve saber que, como Paulo disse no capítulo 3 de 2 Timóteo, perseguições aguardam por aqueles que desejam viver piedosamente com Cristo. E não é por isso que o conteúdo da pregação deve mudar. Nada do que dissermos aqui será para agradar os ouvintes, mas para reprovar, repreender, ensinar com toda paciência e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. A frase "faze a obra de um evangelista" deve lembrar a Timóteo que o ministério dele deve estar voltado essencialmente para o resgate de almas perdidas e o alimento espiritual dos irmãos. No capítulo 3, Paulo fala também que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Contudo, o ministro deve cumprir a sua missão fielmente. Portanto, a mensagem deve ser pregada de maneira fiel ao conteúdo da palavra de Deus. O ministro não deve mudar a mensagem por ela desagradar os ouvidos dos ouvintes, pois essa é uma das finalidades dela, confrontar o pecado das pessoas. Lembre-se bem, o servo fiel participará das alegrias do Senhor. Seja fiel à palavra de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 21. Pai Criador e Pai amoroso, nós o louvamos por esta palavra e por nos orientar a manter nossa fidelidade mesmo em meio às dificuldades. Mesmo que todos ao nosso redor mudem, nós devemos permanecer fiéis à sua palavra. Sabemos que muitas vezes seremos contrariados, pois o pecado precisa ser confrontado. Por isso, Senhor, dá-nos a sabedoria para perceber até as mínimas coisas que nos fazem errar, para que possamos corrigir e que a sua palavra seja mantida inalterada para que o pecado seja reprovado. Assim nós oramos, agradecidos, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Desejo a você um excelente dia e que mesmo que todos ao nosso redor não sejam fiéis à palavra, nós possamos nos manter fiéis em nome de Jesus. Amém.